Sobre a quantidade de horas de intervenção. Quantas horas são necessárias para o tratamento ser efetivo? Essa é uma ótima pergunta. Existem várias pesquisas mostrando que quanto mais intensa a intervenção, mais eficiente. Agora, o que a gente precisa ver é o seguinte, que tipo de habilidades essa criança precisa desenvolver? Então, existem sim, por exemplo, eu tenho crianças que precisam de direcionamento ou de ajuda em coisas muito específicas. Então, elas têm uma carga horária mínima, aí de umas 3, 4 horas por semana, no máximo. E existem outras crianças que precisam aí de, no mínimo, 20 horas por semana de intervenção. Então, o que é necessário, por exemplo, o BACB, que é a banca que que certifica os profissionais que podem trabalhar nessa área, o que eles dizem é que o profissional, o BCBA responsável, o supervisor responsável pelo caso, é que tem que observar, avaliar a criança e dar para a família ou para os profissionais que precisam desse relatório o tanto de horas que são necessárias para desenvolver aquilo que aquela criança precisa desenvolver, tá? Geralmente aqui aí existe um componente que é econômico e social. Aqui na Holanda a gente praticamente não tem intervenções de 20 horas. Então a gente infelizmente trabalha com intervenções abaixo disso. Mas sim, eu tenho crianças com 15 horas, com 12 horas por semana, por exemplo, com às vezes nível 2, nível 3 de suporte, tá? Qual o profissional que deve acompanhar essa criança na escola? Olha, eu sei que aí no Brasil existem mediadores, né, que a própria escola tem esses mediadores. O ideal seria que esses mediadores também tivessem esse conhecimento de análise aplicada do comportamento. Então, que esses mediadores também tivessem um curso aí de aplicadores, isso ajudaria muito. É o cenário real? Infelizmente, não. Então, aqui, por exemplo, na Holanda, a gente procura que os mediadores sejam também o que a gente chama aqui de technicians, né, dos aplicadores. O que a gente também pode fazer, e eu fazia aí no Brasil também, se a criança tiver um mediador que não seja aplicador, que não tenha um conhecimento profundo de aba, o supervisor pode dar as instruções, pode explicar os procedimentos e pode ficar responsável por quais objetivos vão ser treinados, vão ser ensinados e em quais momentos dentro da sala de aula, por exemplo, tá? Então, isso também é possível mesmo que o mediador não seja um aplicador treinado.